No século XVI, o Brasil era um território disputado. A divisão do Novo Mundo pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, reservava as terras brasileiras a Portugal, mas outras potências europeias, como a França, não reconheciam essa partilha. Enquanto Portugal consolidava suas primeiras vilas e engenhos no litoral, os franceses desembarcavam na Baía de Guanabara, com um plano ousado: criar a França Antártica. Esta é a história de como a França tentou estabelecer uma colônia em terras brasileiras e de como Portugal lutou para defender seu domínio. Uma trama de alianças indígenas, conflitos religiosos e batalhas navais que quase mudou o destino do Brasil. No início do século XVI, o mundo vivia o auge das grandes navegações. A Espanha e Portugal, líderes na exploração marítima, haviam dividido o globo com o Tratado de Tordesilhas, mas o tratado era ignorado por outras nações europeias, especialmente pela França, que buscava expandir suas rotas comerciais e afirmar poder sobre territórios coloniais. Além da disputa territorial, a França vivia intensos conflitos religiosos entre católicos e protestantes. O país estava mergulhado em guerras internas e a ideia de fundar colônias era vista como uma oportunidade de alívio para essas tensões. Líderes franceses viam no Brasil um destino promissor, rico em recursos naturais, estrategicamente localizado e ainda com controle português frágil. Foi nesse cenário que nasceu o projeto da França Antártica, liderado por Nicolas Durand de Villegagnon, um experiente navegador e cavalheiro de Malta, que convenceu a coroa francesa a financiar a expedição. Oi pessoal, começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E continuem nos assistindo. Em novembro de 1555, Villegagnon e sua frota de 2 navios aportaram na Baía de Guanabara, uma das regiões mais belas e estratégicas do litoral brasileiro. Ele chegou com cerca de 600 homens, entre soldados, marinheiros e colonos. Ao desembarcar, Villegagnon iniciou a construção de uma fortaleza em uma pequena ilha, que seria chamada de Forte Coligny. A escolha do local tinha razões práticas. A baía oferecia proteção natural para os navios e facilitava o acesso ao interior. Além disso, Villegagnon sabia que para consolidar sua colônia precisaria do apoio dos povos indígenas locais. Ele rapidamente estabeleceu alianças com os tupinambás, que estavam em conflito com os temiminos, aliados dos portugueses. Os franceses trouxeram armas, ferramentas e promessas de apoio militar aos tupinambás. Em troca, receberam suprimentos, mão de obra e ajuda para resistir aos ataques portugueses. A relação entre os franceses e os indígenas era pragmática, mas também cheia de tensões e mal-entendidos culturais. Os tupinambás viam os franceses como aliados temporários em sua luta contra os portugueses, enquanto os franceses o enxergavam como peças essenciais para a sobrevivência da colônia. Apesar do início promissor, a França Antártica enfrentou problemas graves. A colônia era isolada, dependia de suprimentos vindos da França e os colonos enfrentavam doenças tropicais e condições adversas. Além disso, surgiram divisões internas. A colônia tinha um caráter religioso, sendo projetada como um refúgio para os huguenotes, os protestantes franceses.
Mas Villagaigon, que inicialmente se apresentava como tolerante, tornou-se uma figura autoritária. Ele passou a impor regras rígidas e perseguiu os colonos que discordavam de sua liderança. Um dos episódios mais emblemáticos foi a cisão entre católicos e protestantes. Villagaigon começou a questionar a doutrina calvinista e expulsou huguenotes da colônia. Muitos dos protestantes desiludidos fugiram para as terras indígenas, enfraquecendo ainda mais a força francesa na região. Enquanto os franceses lutavam para manter sua colônia, os portugueses observavam com preocupação a presença de uma potência europeia em plena Baía de Guanabara. Era uma ameaça direta ao domínio de Portugal no Brasil. A resposta veio em 1560. O governador-geral do Brasil, Mendes Sá, organizou uma expedição militar para expulsar os franceses, com uma frota de navios e apoio indígena dos termiminos. Os portugueses atacaram o Forte Coligny. Após um intenso confronto, o forte foi destruído e Villagaigon fugiu para a França, deixando os remanescentes da colônia à própria sorte. Mas a resistência francesa continuou. Alguns colonos permaneceram na região aliados aos tupinambás. Eles usavam táticas de guerrilha para resistir ao domínio português, transformando a região em um campo de batalha. Em 1567, a França Antártica chegou ao fim. Mendes Sá, agora com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá, organizou um ataque final. Os franceses e seus aliados indígenas foram derrotados em uma batalha sangrenta. Como símbolo da vitória, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei de Portugal, Dom Sebastião. A expulsão dos franceses consolidou o controle português sobre o sudeste do Brasil e marcou o início da expansão da colônia para além do litoral. A França Antártica foi uma experiência breve, mas significativa. Ela revelou as fragilidades do domínio português no Brasil e mostrou como alianças indígenas eram fundamentais para a disputa pelo território. Hoje, as ruínas do Forte Coligny e as memórias desse período nos ajudam a entender como o Brasil foi moldado por conflitos globais e locais. Uma história de resistência, ambição e sobrevivência que ainda ecoa na identidade do país. Se vocês quiserem saber mais sobre esse período de colonização de fato dos portugueses, assiste o nosso vídeo que está aqui no card. Até o próximo vídeo!